Bem-vindo ao mundo da informação com qualidade. Com Roberto Gonçalves. Araripina Urgente. Entrevista. Bom, ontem ocorreu no município de Trindade, na cidade de Trindade, o seminário do Senai sobre a indústria do gesso, né? Foi ontem à noite. E para falar sobre o assunto e outros assuntos, eu estou recebendo aqui o professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, o professor Geraldo Eugênio, que eu tenho o maior prazer de conversar mais uma vez aqui no nosso programa. A gente se conhecia, se falava apenas por telefone, professor Geraldo. Hoje o senhor está aqui presencialmente. Muito obrigado pela gentileza de nos atender. Bom dia. Eu sou quem agradeço, Roberto. Muito obrigado. Para mim é um prazer estar com você, aos ouvintes da Rádio Arari. Realmente, eu quero dizer de antemão do apreço que eu tenho aqui pela nossa região. Gosto muito daqui. E sempre estar aqui é uma alegria. A alegria é toda nossa. Bom, vamos falar um pouquinho desse seminário ontem, né, que traz aí esse assunto tão importante com relação à indústria do gesso aqui na nossa região, né? É a nossa riqueza principal aqui, né? Nós temos outras fontes aí, como a energia eólica, solar, a mandioca e tal, mas o gesso, né, rapaz, o gesso. Agora eu fico invocado, professor, como é que uma região com a riqueza dessa ainda não tem um povo com uma vivência melhor, com uma qualidade melhor de vida? Pô, Roberto, isso daí realmente é uma contradição. E olha bem, se nós temos aqui realmente, eu digo sempre que Deus foi muito justo conosco aqui. Dividiu tudo bem feito, né? Eu digo, tem a Chapada, do lado do Ceará as águas, do lado de Pernambuco o gesso e do Piauí a energia. Então ele foi... E o minério de ferro também, Então, ele foi extremamente grato. Olhe bem. Agora, a riqueza tem que se transformar em prosperidade. É isso. Você não pode ter riqueza com um povo pobre. Não adianta. Com um povo sem saúde, com ambiente destruído. Tá entendendo? Isso não. Então, na realidade, é um grande desafio para todos nós, é fazer com que, de fato, a região do Araripe, particularmente a Araripina, que nós estamos falando hoje aqui, seja uma cidade realmente polo como deve ser, próspera como deve ser e otimize a sua riqueza. O que é otimizar a riqueza? O que fazer com que o nosso gesso tenha mais valor nos mercados? Agregar o valor. E esse valor não ser apenas de quem está vendendo, mas que ele seja distribuído. É isso que se faz a prosperidade. É aí onde está a prosperidade das nações, das regiões, das cidades. Então, este é o nosso desafio. Eu não sei se o senhor abordou esse tema aí, mas pelo menos em outros setores, o pessoal diz só quem ganha o dinheiro é o atravessador. No setor gesseiro é assim também ou não? Bom, aí tem uma coisa interessante. Em parte, sim. Em parte, sim. Mas a minha lógica, Roberto, é que isso também depende de nós. Tem que ter uma estratégia empresarial. Você é o dono da sua riqueza. Então você é quem tem que verificar até que ponto o valor deste produto pode chegar ao mercado. E o que nós temos visto aqui, normalmente no que se refere ao gesso agrícola, eu acredito também que no gesso da construção civil, é uma competição predatória. Não é uma competição positiva. As pessoas não se juntam para ganhar juntos, se juntam para colocar um outro para baixo. Então, olha bem, o gesso é interessante, o gesso agrícola, não há a mínima justificativa de nós sairmos com uma tonelada de gesso daqui por R$60, 70. De maneira alguma. 1.000 quilos. Olha bem, por quê? Porque quando eu vou comprar um saco de um adubo chamado Super Simples, ou 20-10-20, custa R$170 um saco de 50 quilos. Aí vendeu uma tonelada. Uma tonelada por R$60. R$60. Então, isso daí tem alguma coisa que não está batendo. Agora, pasmem. O nosso gesso, quando aplicado, por exemplo, no milho, ele promove um ganho de produtividade de 15% a 20%. Olha bem, se eu estou com um cerrado, com uma agricultura que me dá 80 sacas por hectare, olha, diferente da nossa aqui que dá 5. E eu coloco o gesso e isso promove mais 16 sacas. Olha bem, Roberto. Então eu não posso, de maneira alguma, imaginar que o valor desse produto seja tão baixo. Então, isso é uma estratégia empresarial. Então, esse negócio de culpar sempre o atravessador, ele tem uma lógica, mas não é bem assim. No seminário ontem, professor, o que é que o senhor pode destacar? A participação também dos empresários? Ontem foi uma... Sabe, como eu falei, eu tenho aqui um amigo, né, o Lincoln Silva, né? Grande Lincoln. Lincoln veio para cá quando eu era diretor do ITEP, ainda para aquele centro tecnológico que lamentavelmente não prosperou. Então foi o Lincoln que fez
intermediação com o nosso pessoal do Senai, a primeira questão positiva, extremamente positiva lá, foi a massiva presença de jovens estudantes de engenharia do Instituto Federal de Ouricuri. Eu digo sempre que o futuro nosso não está em nada, está na juventude, principalmente na inteligência. Quando eu vejo 50, 60 universitários juntos, eu digo sempre que ali nós temos uma riqueza. Olhe bem, tivemos os empresários, tivemos exatamente os palestrantes, mas chegamos a ter uma delegação de Guarari, lá no Maranhão. O prefeito veio com as pessoas, quer dizer, e por incrível que pareça, a gente não vê as lideranças aqui presentes, rapaz. Como é que você consegue trazer o prefeito de uma cidade do Maranhão? Então, saldo extremamente positivo. É assim que se faz. E principalmente, Roberto, quando as áreas produtoras de gesso têm que estar conversando e dialogando, porque há mercado para todos. Há mercado para todos. Professor Eugênio, são 7h59, nesse momento termina a cadeia de rádio com o Sistema Aberto de Som de Comunicação lá no Sertão Central, Parnamirim, Terra Nova, pela estação Rádio Play, Rádio X em Ipubi, e a gente segue aqui com a nossa conversa. Lá vai chegar agora a Gilaide Gomes, com muita música e entretenimento para você por toda a manhã. E aqui a gente segue conversando com o professor Geraldo Eugênio. Informando, prestando serviço e comunicando, Roberto Gonçalves. Pronto, professor. E no intervalo, aliás, em off, né? No intervalo não, em off, aqui quando o senhor chegou, o senhor me confidenciou um sonho, né, rapaz? Que seria uma universidade federal aqui no Araripe. Isso é possível? O senhor acha que isso é possível a curto prazo? Aí, Roberto, eu digo, a gente quando vai ficando mais velho, rodado, né? Eu digo, tem vantagens e desvantagens, né? Mais uma grande vantagem é você ver exatamente como tem ocorrido o avanço de algumas cidades, de algumas regiões, não é? E eu hoje, como você falou, sou professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Serra Talhada. Sim. E estive em Serra Talhada desde quando era estudante de agronomia, em Serra Talhada e aqui no Araripe. Eu vim aqui a primeira vez, tinha 20 anos, pronto, rapaz. Eu quando eu cheguei aqui, eu tinha 18 anos e fiz agronomia aqui. Pronto, né? Então veja bem. Trabalhei em Serra, saí, voltei e recentemente, em 2012, eu estive nos Estados Unidos como professor visitante da Universidade de Nebraska. E conheci um instituto lá de gestão de secas. E aquilo me impressionou, pela simplicidade e pela eficiência. E eu sempre imaginei que a gente podia fazer alguma coisa aqui. E trabalhei associado, eu do IPA, trabalhei na época associado à Federação da Agricultura de Pernambuco e ao SEBRAE, e montamos um projeto de visitar os semiáridos do mundo. Visitamos o México, Estados Unidos, Israel, Espanha, África do Sul, Austrália. Olha, para ver como se gera um semiárido, como se gera uma seca. Então, fiquei sempre imaginando que poderia dar uma contribuição mais efetiva. Uma coisa é estar no Recife, e outra coisa é estar exatamente no centro da questão. Bom, quando eu retorno para a Serra Talhada, Roberto, eu encontro uma cidade completamente diferente. Serra Talhada também de Araripina. 93 mil habitantes. Mas hoje, Serra Talhada conta com quase 10 mil estudantes de nível superior. Tu já pensou a importância disso para uma cidade? Peraí, 13 instituições de ensino superior na cidade, Roberto. E você vê que com isso mudou completamente a face do local. Educou, orientou, trouxe qualidade de vida, trouxe bons exemplos. Então hoje Serra Talhada não tem o gesso, nem tem a eólica, mas tem um comércio que atrai 50 municípios, tem uma saúde que atrai mais do que isso, muito forte, e tem uma educação. Olhe bem, como eu sou realmente um daqueles que conheço e gosto aqui do Araripe, desde jovenzinho, eu não imagino como é que a gente pode adiar até o momento um sonho desse. Eu fiquei extremamente satisfeito no ano passado quando foi anunciado o Instituto Federal aqui. Sim. É um grande ganho. Nós temos o Instituto Federal complementar. Vamos agora fazer uma grade de disciplinas e de cursos complementares ao de Ouricuri, não é isso mesmo? É. Bom, mas isso de maneira alguma impede
de nós termos um campus de uma universidade federal Curso aqui. superior, né? Por quê? Porque, olha bem, para Pernambuco, Araripina é uma cidade extremamente estratégica. Araripina é a porta do oeste, do noroeste do estado. É aquela que faz conexão direto com o Piauí e com o estado do Ceará. É hoje um centro comercial dinâmico. Então, meu amigo, nós temos que ter aqui realmente um campus de uma universidade, uns 10 ou 15 cursos, atraindo jovens de todas essas regiões do país. O senhor falou 10 mil lá em Serra Talhada, vamos botar ao menos 5 mil aqui. Pois é, por exemplo, a Universidade Federal Rural de Pernambuco hoje tem 2 mil estudantes. A Uninasal tem 2.200. Olha, só duas. Olhe bem. Então, a minha lógica é essa. E não há, eu digo o seguinte, sempre. Araripina e região é tão rica que você chega a pular aos olhos aqueles cursos que deveriam estar aqui. Engenharia, logística, energia, área médica, área de gestão. Imagina você como a diferença seria grande. O Senai aqui em Araripina, o nosso amigo Josenberg Laurentino, coordenador escolar, ele sempre fala isso aqui, né? Mas aí é a nível médio, o senhor está falando já a nível superior, já é outro patamar, né? Bom, professor, estamos conversando com o professor Geraldo Eugênio, ele é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Lá no campus de Serra Talhada. Eu não sabia que lá tinha mais de 2 mil estudantes no campus, né? Muito. 200 professores, quase todos com doutorado, somente no campus da universidade lá. Tá vendo aí? Quem foi o JK me chamou de doutor aí, Carlos Paixão. Doutor é o homem aqui com doutorado aqui. Professor Geraldo Eugênio, eu fico pensando também, a gente até falou, né, da questão das nossas riquezas, o gesso, a energia eólica, solar, a mandioca, mas aqui a gente também já teve um potencial muito grande na questão da apicultura, do mel, né? O senhor é um profundo conhecedor, o senhor, inclusive, para quem não... O professor Geraldo Eugênio é o mesmo que eu coloco todos os domingos, né? Tem um artigo que eu coloco no nosso blog e realmente o pessoal recomenda muito, né? E elogia muito. Com relação à apicultura, o senhor também me disse que vai visitar agora, né? Uma associação, Riacho Fundo. O potencial também deve, é claro, trazer um ganho imenso aqui para a nossa região. Olha, Roberto, é uma coisa interessante. Eu tenho um filho, se chama Álvaro, é agrônomo e trabalhou, passou por aqui muito tempo, fez uma boa relação com o Edinho, que é presidente da cooperativa de agricultura familiar de Riacho Fundo, né? E dentre as atividades da cooperativa, talvez a principal seja a apicultura, né? E isso eu acompanho há muito tempo aqui, rapaz. Eu fiquei, por exemplo, triste, desde quando ainda Gerôncio era prefeito de Trindade, que com muito esforço no governo Arraes, instalou aquela Casa do Mel, era a Casa do Mel, ou alguma coisa assim, né? E nunca funcionou, Roberto. Nunca conseguiu funcionar. Olha bem. Aí vem agora essa situação da nossa organização aqui. Eu digo, por que ela é positiva, Roberto? Eu digo sempre o seguinte. A mais importante, mais efetiva política de preservação da caatinga é a apicultura. Que a abelha precisa da flor, né? Porque se enquanto a abelha não for fazer mel de flor de plástico, aí a gente perde essa ideia, né? Tá difícil. Mas, por enquanto, quem mais preserva, eu digo, a caatinga se chama a apicultura, né? Agora, a apicultura, então, para mim, devia ser a política número 1 do governo. Era incentivar a apicultura. 2, um alimento de altíssima qualidade terapêutica, energética, nutritiva, sobre todos os aspectos. 3, uma atividade que lhe dá o mel e mais 5 ou 6 ou 7 ou 8 coprodutos tão valiosos quanto o mel ou muito mais valiosos. E última, que é uma atividade basicamente do pequeno e médio produtor, da pequena e média produção da agricultura familiar. Então, se você junta tudo isso, Roberto, você vai ver que é uma atividade virtuosa, onde somente temos a ganhar. Então, hoje eu vou com muito prazer visitar o Edinho e a cooperativa, porque eu sei que estou fazendo uma coisa decente, porque, olha bem, lá na universidade, Roberto, eu tenho a responsabilidade de ter um curso de agronegócios. Eu ensino na agronomia agronegócios e no mestrado melhoramento vegetal. Então,
eu vou lá com muito prazer, porque para mim isso é agronegócio. Agronegócio não só é a grande plantação de soja. Exatamente. Agronegócio é o fato de que todo imóvel rural, todo imóvel rural é uma unidade de negócio. O pessoal aqui no sertão diz que agronegócio só tem Petrolina, com Limanga a gente também tem aqui, né, professor? Temos. O que a gente tem que fazer é otimizar o nosso agronegócio, valorizar a nossa apicultura, valorizar a nossa produção de mandioca no pequeno e médio, a nossa roça, a nossa criação. Então, agronegócio não é só o da soja, não, nem é só o da fruticultura. Todos nós temos um negócio dentro de casa. E para mim, Roberto, a minha luta hoje é de fazer com que cada pequeno produtor seja um homem próspero. Eu sou engenheiro agrônomo e já plantei maracujá, muito maracujá lá em Petrolina, em Juazeiro, né? Projeto Maniçoba em Juazeiro. Eu cheguei a plantar 21 hectares de maracujá, mas em 2004 a chuva matou tudo, né? Mas aí deixa para lá. E 21 anos depois, professor, estou plantando maracujá aqui na Serra do Araripe. Muito bem. E se Deus quiser, eu vou cuidar do meu agronegócio, viu? Eu só digo o seguinte, tem sido uma atividade extremamente positiva. Onde eu vejo plantação de maracujá, as pessoas estão se dando bem. O maracujá é incrível. Chegou, preço há 2 semanas, uma unidade de maracujá em alguns mercados de Recife sendo vendida a R$5. Olha bem. Olha aí. Olha a situação. Então, isso daí é uma coisa que nós estamos tratando da fruticultura, no caso do maracujá, mas depois tem outras plantas, né? E tem outras atividades. Então, veja bem qual é o desafio também nosso. No caso nosso, eu digo hoje, Roberto, nós temos um Nordeste com esses milhares de jovens saindo desses cursos técnicos e universitários. E nós temos que fazer com que haja atividade para essa juventude. E não vai ser emprego público. Não vai ser prefeitura, estado, federal, porque isso vai empregar 5% daqueles que estão sendo formados. E o que é que nós vamos fazer com os 95%? Nós temos que trazer empreendedorismo, incentivo, investimento, empréstimos diferenciados, para ver esses meninos voltar para a sua roça. Que viu o pai sofrer, o sacrifício que é ser agricultor, sai de lá desencantado, não quer mais voltar de jeito nenhum, mas quando ele começa a ver que plantar maracujá, plantar manga, plantar caju, processar, fazer a cajuína dar certo, ele vai notar facilmente que é muito melhor ele ser um empreendedor no campo do que voltar para o emprego público. Tem o mesmo pensamento, professor. Bom, professor, para finalizar, nós perdemos ontem, né, o ex-prefeito, o ex-deputado Emanuel Bugel. O senhor disse que conheceu, né, principalmente na época que o senhor foi secretário de Agricultura do governo Miguel Arraes, é isso? Perdemos um grande homem, né? Perdemos uma pessoa decente, um amigo leal, alegre, sempre alegre, né? Tentou fazer o melhor possível pela região do Araripe. Tive a oportunidade de andar com o Bringel, o doutor Arraes aqui na região nos anos 90, né? Quando ele estava iniciando realmente as primeiras campanhas dele para prefeito, né? O deputado Valdeci, aqui todos nós juntos, né? E lamento o fato dele ter nos deixado, mas é o ciclo da vida, todos nós temos um momento de ir, e eu tenho certeza que ele está em um local muito mais tranquilo e em paz do que esse que estava por aqui. Professor Geraldo Eugênio, foi um prazer tê-lo aqui. Vamos manter mais contato por telefone, se eu tiver uma novidade, quiser implementar, colocar aqui para os nossos agricultores, será sempre um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado. Obrigado, Roberto, obrigado a todos os ouvintes da nossa Arari, e para mim será um prazer, e eu tenho certeza que virei aqui outras vezes para bater um papo com você e com vocês todos. E essa entrevista vai ficar disponível, nós vamos fazer o corte no canal do blog do Roberto no YouTube. Obrigado, professor, até a próxima. Agora são 8h12, intervalo. Informando, prestando serviço e comunicando, Roberto Gonçalves. E a segunda hora do programa Araripina Urgente é um oferecimento da Clínica do Coração, com tomografia com contraste, maior segurança para o paciente, última geração, Multislice 32 cortes, melhor definição de imagem, sistema de renovação e filtragem de ar. E a Clínica do Coração está com novidade. Agora, Dr. Francisco Júnior, cirurgião dentista, faz parte da equipe da clínica mais completa da região. Informações pelo 879-9160-9409.
Só na Aspecto Calçados tem o melhor pra você e sua família, levando a moda em qualquer lugar. Com você sempre vai estar, onde quer que você pise. Em qualquer lugar, com você sempre vai estar. Aspecto é o melhor lugar. Só na Aspecto Calçados tem o melhor pra você e sua família, levando a moda em qualquer lugar. Com você sempre vai estar. Querendo óculos comprar, um segredinho vou contar. Prime Ópticas tem preço, com certeza compro lá. Super qualidade é que você encontrará. Faça logo o orçamento e pode comparar. Vem para Prime Ópticas, Prime Ópticas. O melhor com o menor preço está aqui, é o que importa. Vem para Prime Ópticas, Prime Ópticas. Qualidade encontro lá na Prime Ópticas. Então você está procurando uma ótica que tem um bom preço, bom atendimento e facilidade no pagamento? O nome dela é Prime Ópticas. O melhor com o menor preço você só encontra aqui. O que há de mais moderno em óculos de grau você encontra aqui. E isso sem falar no atendimento, que é super especial. Crediário facilitado para você. Prime Ópticas. A sua mãe precisa ser amada